Fosséis vivos que desafiam o tempo. Selacanto foi redescoberto após 66 milhões de anos. Pensava-se extinto com os dinossauros, mas em 1938, pescadores capturaram um selacanto vivo. É praticamente idêntico aos fósseis de 400 milhões de anos. Tem nadadeiras articuladas como membros primitivos e vive em profundidades de até 700 metros. É literalmente um dinossauro dos peixes. Tuataras são os últimos de sua linhagem. Tuataras da Nova Zelândia são os únicos sobreviventes da ordem Rhinchocephalia. Seus parentes mais próximos foram extintos há 60 milhões de anos. Têm um terceiro olho no topo da cabeça e demoram 35 anos para atingir maturidade sexual. Podem viver mais de 100 anos. Límulos existem há 450 milhões de anos. Caranguejos ferradura, na verdade, aracnídeos, são praticamente idênticos aos fósseis de 450 milhões de anos. Sobreviveram a todas as extinções em massa. Seu sangue azul contém células imunes únicas usadas para testar segurança de vacinas humanas. Ginkgo biloba é a árvore mais antiga. Ginkgo biloba existe virtualmente inalterado há 270 milhões de anos. Contemporâneo dos dinossauros, sobreviveu a todas as extinções. São tão resistentes que algumas árvores sobreviveram à bomba atômica de Hiroshima, a menos de 2 quilômetros do epicentro, e ainda vivem hoje. Nautilos navegam oceanos há 500 milhões de anos. Nautilos têm conchas em espiral perfeita dividida em câmaras. Regulam flutuação mudando a pressão de gás nas câmaras. Esse design básico não mudou em meio bilhão de anos porque é perfeito. São verdadeiros fósseis vivos nadando em nossos oceanos. Extinções e quase extinções. Gargalo populacional humano quase nos extinguiu. Há cerca de 70 mil anos, a população humana caiu para apenas 10 mil indivíduos. Erupção do supervulcão. Toba causou inverno vulcânico. Todos os humanos hoje descendem desse pequeno grupo. Chegamos mais perto da extinção do que a maioria das espécies ameaçadas atualmente. Chitas têm zero diversidade genética. Chitas passaram por gargalo populacional tão severo que todos são geneticamente quase idênticos. São tão parecidas geneticamente que aceitam transplantes de órgãos entre indivíduos não relacionados. Essa falta de diversidade as torna extremamente vulneráveis a doenças. A megafauna desapareceu misteriosamente. Há 12 mil anos, 90% da megafauna americana foi extinta. Mamutes, preguiças gigantes, tigres dentes de sabre, todos desapareceram. Coincidiu com chegada de humanos e mudanças climáticas. Provavelmente uma combinação de caça humana e perda de habitat os eliminou. Tigres perderam 97% da população. No século XX, a população de tigres caiu de 100 mil para apenas 3.200. Restam em fragmentos isolados de habitat. 3 subespécies foram extintas. Hoje estão se recuperando lentamente graças a esforços de conservação, mas permanecem criticamente ameaçados. O dodô foi extinto em menos de 100 anos. O dodô não tinha predadores naturais em Maurício e não temia humanos. Quando holandeses chegaram em 1598, o dodô estava extinto em 1662. Nem sequer foram preservados espécimes completos. É símbolo de extinções causadas por humanos. Capacidades regenerativas incríveis. Estrelas do mar podem crescer corpo inteiro de um braço. Uma única estrela do mar cortada em pedaços pode gerar múltiplos indivíduos completos. Desde que um pedaço contenha parte do disco central, pode regenerar todos os outros braços. Algumas espécies podem se auto-amputar para escapar de predadores. Salamandras regeneram cérebro e coração. Salamandras podem regenerar praticamente qualquer parte do corpo perfeitamente. Perna, cauda, olhos, coração, medula espinhal, até partes do cérebro. Não formam cicatrizes. O tecido novo é indistinguível do original. Cientistas estudam isso para aplicação em humanos. Planárias são potencialmente imortais. Vermes planários podem regenerar corpo completo de fragmentos minúsculos. Se cortado em 279 pedaços,
Cada um pode virar um verme completo. Tem células-tronco abundantes e, teoricamente, poderiam viver para sempre. Alguns, em laboratório, têm mais de 15 anos e não mostram sinais de envelhecimento. Lagartos descartam cauda e crescem nova. Muitas lagartixas podem autoamputar a cauda quando agarradas. A cauda solta se contorce violentamente, distraindo o predador. Uma nova cauda cresce em semanas. Alguns podem fazer isso múltiplas vezes na vida. É uma estratégia de sobrevivência que evoluiu independentemente várias vezes. Polvos regeneram tentáculos perdidos. Polvos podem regenerar tentáculos inteiros, incluindo as centenas de ventosas. O novo tentáculo é funcional, com sistema nervoso completo e coordenação perfeita. Como 2/3 dos neurônios do polvo estão nos tentáculos, eles literalmente regeneram parte do cérebro. Comportamentos sociais complexos. Corvos guardam rancor e reconhecem rostos. Corvos se lembram de rostos humanos que os maltrataram por anos. Eles ensinam outros corvos a evitar essas pessoas. Podem organizar ataques coordenados contra pessoas específicas. Também fazem ferramentas, resolvem quebra-cabeças complexos e até parecem ter rituais funerários. Elefantes têm luto e rituais fúnebres. Quando um elefante morre, outros do grupo ficam ao redor do corpo por dias. Tocam gentilmente o corpo com as trombas, ficam silenciosos e até cobrem o corpo com galhos e terra. Visitam locais onde parentes morreram anos depois, tocando os ossos delicadamente. Baleias têm dialetos e cultura. Diferentes populações de orcas têm dialetos únicos e tradições alimentares específicas. Mães ensinam filhotes técnicas de caça particulares de seu grupo. Essas tradições são passadas por gerações. É evidência clara de cultura não humana. Lobos têm hierarquia social complexa. Matilhas de lobos têm estruturas sociais elaboradas com papéis definidos. O casal alfa reproduz, betas ajudam a criar filhotes, ômegas são subordinados. Comunicam através de uivos, postura corporal e expressões faciais. Cooperação é essencial para a sobrevivência do grupo. Formigas têm cemitérios e hospitais. Formigas carregam companheiras mortas para cemitérios específicos longe do formigueiro. Algumas espécies têm enfermeiras que cuidam de feridas de companheiras feridas com substâncias antimicrobianas. Outras têm soldados que se sacrificam bloqueando entradas contra invasores. Incrível, não é? A evolução produziu soluções tão criativas, estranhas e elegantes para os desafios da sobrevivência. Cada uma dessas adaptações levou milhões de anos para se desenvolver através de incontáveis gerações de tentativa e erro. Somos cercados por maravilhas evolutivas que muitas vezes passam despercebidas. Qual dessas adaptações te impressionou mais? Tem algum animal com habilidade que você gostaria de ter? Conta aqui nos comentários qual foi sua curiosidade favorita. Se você curtiu essa viagem pela evolução, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muito mais conteúdo fascinante sobre natureza e ciência chegando. Muito obrigado por assistir até o final. Continue se maravilhando com a incrível diversidade da vida na Terra. Até o próximo vídeo, galera!